Oi, gente, vamos começar a nossa aula de história. Hoje a gente trouxe dois conflitos, né? Duas revoltas, duas revoluções. E a tia sempre deixou claro, né, que hoje a gente conhece esses movimentos, né, esses eventos como um movimento social. Naquela época era luta, era guerra, era pessoas se engalfinhando, lutando mesmo, saindo mesmo na arma, era pau, era faca, era o que eles tinham como arma, eles levavam para essas lutas, né? Para poder agir contra as pessoas. Mas hoje é diferente. Hoje as pessoas, quando querem lutar por algo, né, um denominador comum, o mesmo objetivo, ela vai para as ruas através de cartazes, né? De marchas, né, passeatas, elas vão reivindicar dessa forma. Infelizmente tem algumas agressões, né, que acontecem, mas é totalmente diferente dessa época, tá? Então nessa época, gente, eu quero trazer para vocês aqui hoje o conflito do contestado, tá? Um dos que eu vou falar sobre o conflito do contestado, depois vou falar sobre a Guerra Geral de 1917. Então, iniciando sobre o conflito do contestado, tá, gente? Eu quero falar a respeito desse conhecimento, que foi o quê? O que foi que gerou esse conhecimento? Foi uma luta por terras, né? Foi no momento que estava sendo construída aí uma grande estrada para se construir uma ferrovia, né? Que ainda, isso aqui ainda é do tempo da República Oligárquica, que a tia Roberta explicou lá no começo, né? Das grandes ferrovias, né? Para poder construir essa linha de ferro para os trens passar, para poder levar as mercadorias, né? Então foi bem nessa época aí também que aconteceu, da República Oligárquica. Se faz parte dos conflitos da República Oligárquica também. É uma continuação. Então, esse conflito foi uma luta por terras, né? E aí, nesse momento, as pessoas se sentiram agredidas porque elas tiveram que sair desse local, tá certo? Para poder ir para outros locais, porque elas estavam ali, moravam ali ao redor daquele local e tiveram que se retirar porque ali ia ser construída essas estradas, tá bom? E quem apoiou essas pessoas, né? Essas pessoas humildes que passaram por esse conflito, né? Foi o padre José Maria, né? E ali ele criou a comunidade de contestados, ficou conhecida a comunidade de contestados. Era como se fosse um povoadozinho, pessoas que eram contra a república, né, que não eram de acordo. Aí foi outra comunidade que se reuniu e ele liderou essas pessoas. E o nome essa estrada aí, né, no caso onde foi construída essas ferrovias, foi conhecida como Brasil de Greenway, né? Eles o nome era esse, Brasil de Greenway, dessa estrada, tá certo? Isso aconteceu nesse período de 1916, tá certo? Essa ferrovia foi construída, né? E essa guerra também foi conhecida como Guerra Santa, Guerra dos Pelados. Por que Guerra dos Pelados? Porque as pessoas que praticavam essa guerra, que estavam nesse comboio, né? Nessa equipe aí de pessoas que queriam reivindicar, eles pelavam a cabeça para poder participar desse evento, né? Dessa guerra. Então, eu quis aqui praticamente resumir, tá, para vocês a respeito desse movimento. E aí é isso, pessoal. A Guerra do Contestado, afinal de contas, no final, não foi revogado, o governo não aceitou esse conflito, né? Teve pessoas que morreram no final, no conflito, pessoas morreram, mas no final de tudo não houve um acordo, tá certo? Só teve morte, né? Muita confusão, mas o governo não aceitou essa reivindicação. Infelizmente foi uma luta que não teve êxito, tá certo? Aí a tia trouxe aí esse resumo que eu fiz sobre o contestados, né? Porque agora a tia vai trazer para vocês a greve geral de 1917, tá certo? Mas no básico, isso foi a guerra do contestados, tá certo? Guerras por terras, né? Quem liderou foi José Maria, o padre, e as pessoas que participavam desse conflito, elas pelavam a cabeça para participar. E eles reivindicavam, né, seus direitos também. Infelizmente, nessa época, existia também maus tratos, né? Situações precárias. Sempre a República estava do lado dos mais beneficiados, né? Eles não queriam acordo com as pessoas humildes, tá bom, gente? Então, fica aí para vocês a Guerra dos Contestados.
E vamos dar continuidade a essa aula, gente, com mais um conflito. Que conflito foi esse? Que movimento social que eu denomino hoje como movimento social foi esse? A greve geral de 1917. O que foi essa greve geral, gente? Foi uma greve de operários, né? Lá nas primeiras aulas eu até mostrei para vocês até um quadro, né? Da Semana de Arte Moderna, que tinha ali o quadro pintado dos operários, né, dos trabalhadores. E esse aqui foi um movimento feito por eles, né? Porque, ó, nessa época só existia aquele ping-pong entre São Paulo e Minas Gerais. Como assim? Uma hora você tinha que escolher, se você fosse escolher um presidente, tinha que ser de São Paulo. A outra, da próxima vez, teria que ser de Minas Gerais. Então ficava esse joguinho aí entre essas duas cidades. Aí foi conhecido esse termo aí, esse ping-pong, né, como café com leite. Porque tinha que ter esse acordo entre eles, né? Ou como fosse de São Paulo, tinha que ser de Minas Gerais, tá certo? E esse movimento, ele lutava por quê? Por melhores condições de trabalho, lutava por um salário melhor, né? E também por menos horas de trabalho, porque eles queriam lutar para trabalhar durante só 8 horas de trabalho, tá certo? E aí quem liderou esse evento, né? Esse movimento foram os comerciantes e os operários, né? Que eram os trabalhadores. Tá? Eles ficavam aí liderando esse movimento, e esse movimento durou durante 30 dias, e durante 30 dias as fábricas fecharam, né? Eles fizeram greve geral realmente, tá certo? E o que foi que aconteceu, tia Roberta? O que aconteceu durante todo esse período, no final das contas, é que eles tiveram a consciência dessa questão da classe social, né? De quem manda e de quem obedece. Tá certo? Aí, o que foi que a tia fez? A tia trouxe para vocês essa pirâmide que mostra basicamente isso, ó. Essa pirâmide, quem tá lá no topo e quem tá lá no final, tá certo? Ó, começando aqui, ó, do final vem os vendedores ambulantes, né? Aí, em seguida, vem os mineiros, os pedreiros. Aí, depois vem as empresas, né? E os empresários. E lá no topo vem os médicos e depois vem os engenheiros. Isso aqui é uma hierarquia, né? Do lado mais fraco até o mais bem quisto, né? E nessa época aqui, pessoal, desenvolveu-se os primeiros sindicatos, tá certo? Onde eles tiveram a noção dos direitos de quem é mais simples até o que tem um patamar maior. Né? Então, esse foi o conflito. Essa foi a greve geral. Eles fizeram essa greve, mas no final de tudo, eles chegaram a essa conclusão. Isso que ficou como que desenvolvido, né? O que desenvolveu foi esse sindicato. Foi o mínimo que eles puderam conquistar. Né? Então, ficou aí esse entendimento. Eles chegaram a essa conclusão, a conquista deles foi essa. Isso daí que eu trouxe para vocês foi sobre a greve geral. Tá certo? Aí você fica aí com a atividade na página 44 e 45 de história, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.